Sejam todos muito bem-vindos ao 21º episódio do Além do Ordinário e hoje é dia de trazer um convidado para abordarmos temas que ainda não foram explorados por cá. Nuno Petinga é um dos administradores de uma das maiores comunidades de preparação e autossuficiência em Portugal e, por ter fortes crenças sobre o quão difíceis serão os próximos anos ou tempos a vários níveis, e após muitos portugueses sentirem aquele pequeno terremoto no fim de agosto de 2024, decidi entrar em contacto com ele para, quiçá, fazermos um ou mais episódios sobre sobrevivencialismo. E será que vamos falar de sobrevivencialismo? Será que vamos falar de preparação e autossuficiência? Vamos ver o que é que o Nuno nos tem para dizer. Nuno, muito obrigado por teres aceito este convite e, obviamente, curtia largo começar o episódio por aqui. Quem és tu? Quem é o Nuno? E porquê é que tens estado à volta de todos estes conceitos de preparação, autossuficiência e sobrevivencialismo? Olha, então, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Quem é o Nuno? O Nuno é um gajo normal, como outro gajo qualquer, que simplesmente gosta do tema. Talvez, está mais consciencializado para certos e determinados assuntos que a maioria das pessoas opta por não querer saber, ou, como se costuma dizer, enterrar a cabeça na areia. Ahm, Mas pronto, acho que também tem um pouco a ver depois com o feitio de cada um. Eu sempre fui uma pessoa muito independente e pronto, e como tal, também não opto por não deixar essa dependência, nestas questões também nas mãos dos outros, que é mesmo assim. Ok, então tu és daquele tipo de pessoas que diz ou que vive a vida não esperando que o Estado, o governo ou outras instituições tomem conta de alguns aspectos da tua vida. É isso que no fundo estás a querer dizer? E na prática tudo isso. Ah, Porque assim, lá está, a preparação não é só por uma questão de nós, estarmos, preparados, passa a expressão, para determinados, eventos. É também uma forma de nós termos a nossa própria autonomia, de nós, termos a nossa própria liberdade. Daí também ser preparação e autossuficiência. Eu considero que a autossuficiência é uma parte da preparação. A preparação a autossuficiência é muito vasto e a preparação mais vasta ainda toca quase todos os círculos da nossa sociedade, não é? Portanto, é algo que eu acho que as pessoas costumam dizer que isto é uma coisa com que nós já nascemos, não é? Tem muito a ver com o feitio da pessoa. Se és uma pessoa muito independente, se sempre fizeste a tua vida, se sempre tomaste as tuas decisões, se sempre pensaste pela tua cabeça, se sempre tiveste um pensamento crítico, hum, inevitavelmente vais acabar por chegar aqui. Vais começar a preocupar com assuntos que a maior parte das pessoas se calhar não se preocupa e depois vais começar a procurar soluções para esses problemas. Ok, porque acredito que inúmeros homens e inúmeras mulheres, muitas vezes no que toca a estes assuntos, contem com as inúmeras profissões que existem por aí, sei lá, proteção civil, os bombeiros, no que toca a suficiência alimentar dos agricultores e das transportadoras, enfim. A maior parte de nós conta com uma estrutura social, e uma estrutura económica e uma estrutura política que organiza, ou que nos organiza a todos. E, de certa forma, quando me vou aproximando destes assuntos, preparação, autossuficiência, sobrevivencialismo, encontro um vasto leque, de homens e mulheres extremamente, não vou dizer preocupados, mas atentos à sua responsabilidade, no que toca a todas estas áreas que nós vamos falar aqui hoje. Será que devia ser uma responsabilidade de todos os homens e de todas as mulheres terem quase um curso preparatório, sobre preparação, autossuficiência e sobrevivencialismo? Eu não lhe chamaria um curso, mas eu acho que é um dever de cada um de nós, não deixar a nossa sobrevivência na mão de terceiros. Eu acho que, para mim, isso é algo que parece quase que lógico, que está implícito na natureza humana, mas a verdade é que aquilo que nós mais assistimos é uma total e completa desresponsabilização
por parte do ser humano no que diz respeito a uma série de fatores que governam a sua vida. Hum, e nós podemos ver isso nos mais pequenos exemplos ao nosso redor. Pais que se desresponsabilizam dos seus filhos, desresponsabilizam ou delegam a educação deles em terceiros, em vez de a verem como um complemento da sua educação, sendo que a responsabilidade principal é dos pais. A educação providenciada pelo Estado, é um complemento e não deveria de ser vista como a educação principal. Hum, Daí a dizer que teriam que ter um curso, não é bem assim, mas que se deveriam de responsabilizar mais por certos e determinados aspectos da sua vida, sim. Ok. Hum, é curioso porque quando entrei em contacto contigo, enfim, eu venho de uma longa busca. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer há vários anos é ver vídeos e consumir informação sobre sobrevivencialismo. E quando fui ter contigo, hum, fui completamente alheio aos outros dois conceitos, da preparação e da autossuficiência, e tu vincaste bem ali a tua posição, e isso fez-me refletir. E o que é que tens a dizer sobre estes três conceitos trabalharem em uníssono, independentemente se tens mais aptidão ou mais curiosidade sobre uma área ou outra específica? Autossuficiência, sobrevivencialismo e preparação. Há alguma que seja mais importante para ti? Existe alguma cronologia? Preferes viver em simbiose com as três? Fala-nos um pouquinho sobre isso. É assim, para mim as 3 são simplesmente estágios diferentes da mesma coisa. Hum, eu que sou da área da preparação, logo é aquela que eu dou mais primazia. Tanto assim que o lema do nosso grupo é preparação e autossuficiência, porque sobreviver não basta. Ou seja, o nome é preparação e autossuficiência e o lema é porque sobreviver não basta. E não basta porquê? Porque sobreviver para mim é quando já se chega ao nível em que toda a preparação falhou e agora já tens que lutar pela tua sobrevivência, já estás a tentar sobreviver. Ora, isso não é de quem se prepara com a sua devida antecedência. Obviamente que, como se costuma dizer, dizem que o Mike Tyson, é uma frase célebre. Mike Tyson diz que toda a gente tem um plano até levar o primeiro soco. Há outras frases, tipo do género, toda a gente tem o herói até cair o primeiro tiro, mas é mais ou menos assim, ou seja, nós temos que estar preparados para tudo. E saber vingar, sobreviver quando a preparação falha, também faz parte de nos prepararmos, psicologicamente, fisicamente, hum, com conhecimento, não é? Ah, Portanto, as 3 em si, são complementares, de um leque mais vasto. A autossuficiência é uma coisa que, é uma moda atual que na verdade não é atual, não é? Porque é aquilo que os nossos, avós já faziam, os nossos antepassados já faziam, hã, quando o mundo não era tão interligado. E como o mundo não era tão interligado, eles tinham que obrigatoriamente ser um pouco mais autossuficientes. Entretanto, isso com a modernização e a vida acelerada das pessoas perdeu-se um pouco e nós introduzimos isso como uma parte da preparação, porque a preparação tem vários níveis, tem vários conceitos. Se estás em meio urbano, se estás em meio rural, eh, e pronto. E depois tem as artes do mato, ou o bushcraft, que será uma forma de vivência no mato, que não é urbano nem rural, e que também se inclui, mas na prática, todas elas giram, da nossa ótica, giram à volta da preparação. É muito curioso, e vou querer tocar em alguns dos subgrupos que tu tens dentro dessa comunidade digital. Mas antes disso, eu gostava de fazer também uma outra questão. Também fui observando ao longo destes anos que vários homens e várias mulheres com interesses bastante distintos e com backgrounds muito distintos
acabam por ter estes interesses e estas curiosidades em comum. E há uns porque acham que o clima está a sofrer grandes alterações e que vai dar sinais bastante fortes, outros estão com receios da direção política que o planeta está a levar, outros têm medo de uma guerra, outros têm medo de uma crise económica, pandemias, enfim. Inúmeros são os motivos que fazem homens e mulheres questionarem-se sobre inúmeros destes assuntos. Em ti, há algum que seja mais forte, que te preocupe mais, que tu estejas mais atento? Estás atento a todos? Um ou outro não estás a dar muita atenção? O que é que te move e o que é que verdadeiramente te preocupa a ponto de dedicares grande parte da tua vida, hum, a todos estes conceitos? Olha, eu vou, antes de falar de mim, vou só fazer aí um à parte. É assim, se tu reparares naquilo que tu acabaste de dizer, tudo isso se prende com a preocupação à alteração da ordem, atual da sociedade. Ou seja, são tudo problemas que as pessoas que preocupa cada um com mais ou menos peso num determinado assunto, que preocupa as pessoas porque lhes altera, a sua vida. Hum, eu pessoalmente jogo com a lei das probabilidades e como tal a minha preparação também se vai refletindo nesse sentido. Atualmente aquele com que estou mais preocupado e continua sempre foi a principal, não lhe chamaria o colapso do sistema financeiro, mas chamaria que é, ao fim e ao cabo, aquilo que acontece sempre, porque mesmo que o mundo acabe, acaba para o ser humano, não acaba o mundo em si. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. O sistema financeiro que nós conhecemos hoje em dia pode colapsar, mas não acaba. Ele depois reinventa-se, reorganiza-se e renasce novamente e voltamos a ter algo que, se formos a ver a história, é aquilo que a história nos ensina, não é? Nós, por exemplo, em Portugal, recebemos o salário. O salário, como toda a gente sabe, deriva exatamente da palavra sal, porque era aquilo com que os soldados romanos eram pagos. Portanto, a moeda foi mudando, o sistema antigamente era por troca, também foi-se alterando, mas nós hoje vivemos numa sociedade onde já estamos a entrar na moeda digital, não é? Pagamentos digitais, moeda digital, criptomoedas. Hum, Portanto, na prática, não é a preocupação que ele colapse, mas é preparação para a sua alteração. Ou seja, ele está em movimento neste preciso momento, está em mudança e nós devemos nos preparar para essa mudança. Ou seja, devemos de acompanhar os tempos. Devemos nos preparar para as flutuações das moedas, porque vão reagir a estas mudanças, os mercados estão a reagir a estas mudanças, e depois temos toda uma questão de fatores externos, como as guerras, terras que são destruídas e que deixam de produzir certos e determinados recursos que se tornam obsoletos, não é? Porque a platina hoje em dia vale muito mais que o ouro, eh, o novo metal, o metal do século o minério do século é o lítio, portanto, a ser capaz de observar as mudanças ao nosso redor e nos prepararmos para essa mudança é exatamente aquilo que faz de nós preparadores. Enquanto a maior parte das pessoas, toma consciência daquilo que lhes, chega através das notícias, da televisão, nós procuramos ativamente saber aquilo que se passa ao redor do mundo, trocar opiniões uns com os outros e ir-nos preparando para essas mudanças que podem ou não nos vir a afetar. E para quem, falando agora para quem está mesmo a começar com este tipo de curiosidades, possam elas ser mais específicas ou estar mesmo no início da introdução destes assuntos, o que é que tu sugeres? Sugeres que as pessoas, sei lá, olhem para si e procurem áreas com que se identifiquem e comecem a procurar alternativas, nessas áreas com as quais se identificam? Tu sugeres que elas, comecem por um caminho específico para conhecer, eh, todo o leque ou toda a complexidade, eh, e vastidão de temas e assuntos
aqui à volta deste, desta preparação, né? Existem conceitos, os preppers, enfim, como é que as pessoas se podem introduzir numa comunidade hum, deste género e tão grande quanto esta e tão vasta com tantos temas? É assim, a preparação não é igual para todos. Eu sugiro sempre às pessoas começarem de pequeninos, né, como se costuma dizer, de pequenino é que só se pino, portanto, identificarem nas suas vidas, aquilo que, hum, são as suas fragilidades. Portanto, uma pessoa que esteja bem financeiramente, se calhar não se vai preocupar com as flutuações de mercado da mesma forma que uma pessoa que esteja a passar por necessidades. Uma pessoa que já esteja a viver no campo, provavelmente não se vai preocupar com o estoque de comida ou com a produção de comida de uma pessoa que esteja a viver na cidade. E depois também há aqui o fenómeno que se observa da comunidade em geral, porque eu costumava dizer que, aliás, nós falámos isso ao início, quando nos conhecemos, que a PIA era o maior grupo de preparação nacional. Mas a verdade é que nós não somos um grupo, nós somos uma comunidade, é mesmo isso. Porque nós somos uma amálgama de grupos, um conjunto de grupos. Ahm, Cada uns com as suas ideologias, cada uns com os seus pensamentos, as suas ideias, os seus objetivos. E aquilo que eu tenho vindo a notar, por exemplo, ainda há pouco estavas a perguntar do background profissional das pessoas. Ahm, Nós temos muita gente com background de escoteiros, por exemplo, nas áreas do bushcraft. Temos muita gente que é preocupada com o ambiente, e com as alterações climatéricas na área da autossuficiência. Aquilo que eu, enquanto administrador da PIA, muitas vezes tento fazer, aliás, muitas vezes não, ao fim e ao cabo é o nosso core business, por assim dizer, é consciencializar as pessoas e fazê-las ver que, de uma forma ou de outra, nós somos todos preparadores. Podemos é não nos preparar todos na mesma medida, nem com focos iguais. Ah, Enquanto eu me preocupa as mudanças financeiras e agora e a geopolítica, que é uma das áreas que eu gosto bastante, ah, e das guerras que ocorrem ao longo do mundo, há outras pessoas que poderão, por exemplo, estar preocupadas com ah, a alteração dos polos magnéticos do planeta, com tecnologia ARP e as alterações climatéricas impostas pelos governos, geoengenharia. Pronto, cada um com as suas problemáticas e os seus interesses. O que importa é que todos percebam que isto não é algo que se faz e já está. É um modo de vida que se tem de interiorizar e executar quase que numa base diária com pequenos gestos. Ahm, uma senhora que é mãe e passa a andar com as fraldas dentro da mala, ah, com o leite, caso o bebê não seja amamentado, com todos aquela parafernália que necessita, ela está-se a preparar para um evento, não é? Aquelas pessoas que compram um booster para ter dentro do carro ou cabos de bateria, estão-se a preparar para um evento. Portanto, isto são ações que nós fazemos todos os dias. Aliás, eu dou um exemplo ainda mais simples. Pessoas que trabalham fora da sua localidade, que almoçam no seu local de trabalho e que têm que levar o almoço de casa, a refeição, preparam-na com a sua devida antecedência na sua casa, no dia anterior, para levar, ou de manhã, seja como for. É um ato de preparação para um evento. Nós estamos a falar de coisas pequenas, mas depois começamos a extrapolar para coisas de maior dimensão. Nós temos agora o exemplo bem recente daquilo que se passou em Valência. Já estamos a entrar na segunda semana e as pessoas estão sem água, sem comida, sem eletricidade, sem comunicações. E o meu gato agora decidiu fazer aqui uma aparição, que ele já está desde o início a tentar vir aqui cumprimentar-vos. Ahm, e as pessoas simplesmente não estavam preparadas para aquilo. E mais, muitas das vezes, e isso é uma das coisas que eu tento aqui contrariar um pouco na opinião de certas pessoas dentro da nossa comunidade, que é, a preparação não deve ser feita só para nós. Nós não devemos de nos preparar só pensar em nós ou naqueles que estão ao pé. Nós temos que ter a percepção mental de que quando algo acontecer,
ou estamos preparados para fechar a porta aos demais e temos que viver com as consequências das nossas decisões, ou se sabemos que não o vamos conseguir fazer, então temos que nos preparar para tal. E preparar para tal pode ser começar a treinar mentalmente a forma de fechar os olhos e fechar o coração e mentalizarmos que é uma questão de sobrevivência. Não somos nem mais, não somos melhores pessoas ou piores pessoas se os fizermos, é uma questão de sobrevivência. Ou começamos logo a dimensionar a forma de que podemos nós ser nós depois o auxílio em vez das vítimas. Não sei se isso faz sentido. Total, total sentido. E isto leva-me a outra questão, porque na altura, então, em agosto, quando houve o tal terremoto, tinha acabado de conversar contigo pela primeira vez, estava a acompanhar a comunidade no WhatsApp e foi muito interessante perceber que vários homens e várias mulheres que já lidam com estes assuntos, já consumiram conteúdo, já sabem fazer os truques todos, ou as ferramentas todas que forem necessárias fazer, hum, muitos deles, apesar de estarem preparados, de saberem o que é que tinham para fazer, muitos deles não conseguiam agir quando a casa estava a tremer, porque, enfim, por questões emocionais, por questões mentais, não interessa. Então isto leva-me a crer que a preparação não é só uma questão de consumir conteúdos e ganhar knowledge sobre como fazer nós, como fazer uma faca na floresta ou como conseguir fazer fogo. É mesmo uma preparação em todo o nosso ser, não é? Fisicamente, economicamente, mentalmente, emocionalmente. Nesta comunidade, antes de irmos às secções que lá existem, sentes que os membros, a maior parte dos membros desta comunidade, estão conscientes que a preparação não é só o consumir o conteúdo e saber como proceder? Bom, vamos lá. Nós trabalhamos nesse sentido. Se depois as pessoas estão conscientes ou não, só quando temos as interações pessoais com elas, e essa é uma das coisas que eu por acaso me orgulho da PIA nesse aspecto, ser diferente. Nós trabalhamos as relações interpessoais, ou seja, criamos eventos de forma que as pessoas se consigam conhecer, vamos correndo o país consoante também os nossos fundos assim o permitem, de forma a ir interligando todos os membros, não só para que eles conheçam uns aos outros, mas para que nós os conheçamos e consigamos, nessa altura, cara a cara, ter um outro tipo de discussão mais alargada. Hum, Nós temos um canal do YouTube e há quem goste de fazer vídeos a olhar para o telemóvel e a debater o que é ser prepper, o que é assim, o que é assado. Eu, por acaso, não sou esse tipo de pessoa e nunca gostei de ter monólogos sozinho com o telemóvel. Mas gosto bastante de conhecer as pessoas, ou seja, os membros do meu grupo, e depois poder pessoalmente ouvir que eles têm para dizer, que é muito importante sabermos ouvir os outros, um, e depois então também lhes poder proporcionar um outro tipo de visão sobre o tema, ah, para que exatamente eles vão ficando consciencializados ah, das coisas. Ainda agora, tu estavas a falar, de uma coisa que me levou a um pensamento e que eu gostava de partilhar aqui. Tu deste a sensação, ou melhor, tu trouxeste palavras a uma sensação que eu tinha, e que ainda não tinha visto as coisas desta forma. Porquê? Os meus primeiros contactos com esta ideia do sobrevivencialismo também apareceu quando eu comecei, sei lá, a ter experiências em clubes de tiro, em conhecer assim malta mais da montanha, e não sei o quê. Sempre tive a sensação que a malta estava, ou que o seu grande objetivo era prepararem-se para, se alguma coisa acontecer, eu estou preparado para me fechar aqui. Não interessa se tens um bunker, se tens uma quinta, se tens uma casa isolada na montanha, mas estou preparado para me isolar, e aguentar o tempo que for necessário. Mas tu desta sensação, e obviamente olhando para imagens, como por exemplo estas de Valência, dá para perceber que, por mais preparados que as pessoas pudessem estar naquele terreno, naquele local geográfico, muitos dos planos iam sair furados. Então eles não se iam conseguir isolar e a única solução, parece, será então fazer o oposto, que é abrirem-se, né? Fala-me um bocadinho sobre isto, porque
Se eu pensar em sobrevivencialismo, a primeira imagem que me vem à cabeça é o João isolar-se numa montanha que conhece bem, sabe onde está a água, a comida e etc. Mas se eu pensar em preparação e autossuficiência, eu não consigo imaginar o João sozinho. Eu imagino o João no meio de milhares de pessoas. E, e acho um assunto bastante pertinente. O que é que tens a dizer sobre isto? É assim, nós temos que começar por ver de onde é que isto nos chega, não é? Portugal, não tem cultura da preparação. Isto é-nos quase que, trazido pelo mundo do Hollywood, preparação norte-americana, o conceito que eles têm. Só que, assim, Portugal nada tem a ver com os Estados Unidos, não é? Portugal é um país muito pequeno, os Estados Unidos é um país enorme, eles lá andam quase todos eles armados, nós cá todos desarmados. Hum, Portanto, para eles faz todo o sentido afastarem-se o mais possível das outras pessoas, porque não confiam uns nos outros, e eu cá não digo que nós tenhamos que confiar uns nos outros, obviamente que não somos ingênuos a esse ponto, mas temos que nos saber adaptar às nossas realidades. E enquanto que nos Estados Unidos tu tens vastas extensões de terreno, sem, sem habitações, sem pessoas, em Portugal, mesmo que vais para o sítio mais remoto, tens ruínas, tens casas, tens uma aldeia, uma de xisto, uma casa de xisto. Portanto, conceitos diferentes, temos que ter, abordagens diferentes. E depois é outra, que é também a própria cultura do povo. O povo português é conhecido por ser um povo relativamente afável. Nós recebemos os de fora, bem. E depois, é a questão do ser humano. O próprio ser humano, hum, é conhecido por, a alturas de crise, se mobilizar e conseguir, executar feitos que noutras alturas não o fariam. E se por muito que nós possamos ter o lado negro, não é? Do ser humano, a verdade é que se formos a ver em termos percentuais, é irrisório. E Valência é um excelente exemplo daquilo que é mais provável, mais uma vez eu digo, eu trabalho com a lei das probabilidades, mais provável de acontecer. O mais provável de acontecer é as pessoas unirem-se em torno de uma causa, ajudarem-se. Obviamente que estamos a falar numa situação onde o governo não colapsou, onde há uma luz ao fundo do túnel, onde há ajuda externa a vir de volta. Portanto, é uma situação de crise, não é o apocalipse, são coisas diferentes. Obviamente que se calhar aquelas pessoas estivessem completamente isoladas do mundo, sem qualquer tipo de resto de esperança, poderiam eventualmente começar-se a virar umas contra as outras, e daí a importância da criação de laços e relações de relações interpessoais antes dos eventos ocorrerem, para que as pessoas possam ser expostas aos feitios de cada um, de preferência em stress. Nós ainda recentemente fizemos um treino de SER, que para quem não sabe, é sobrevivência, invasão, resistência e escape, exatamente para poder dar a oportunidade às pessoas de serem confrontadas com uma situação de stress, e ainda que algumas já tivessem relações interpessoais umas com as outras, já se conhecessem, já tivessem estado juntos, etc, etc, naquela situação específica, confrontadas com o stress, começaram e depois não só o stress, foi 48 horas sem dormir, sem comer, portanto era uma panóplia hum, de fatores. E começa a pesar na parte mental das pessoas, e por isso é que os militares estranham muito. E muitas vezes, se não tiveres uma liderança forte numa determinada comunidade, quando as pessoas começam a chegar ao seu ponto de ruptura, se quem está à frente não for capaz de colocar ordem e dizer: "Olha, calma, descansa", aliás, até muito antes disso, que saber identificar os pontos de ruptura das pessoas, para os evitar. Mas na eventualidade de nós conseguir evitar, depois de saber geri-los, tudo isto é necessário, tudo isto é necessário fazer com a sua devida antecedência. Hum, e pronto, entretanto divaguei aqui um pouco e já nem me lembro muito bem, onde é que estávamos. Mais uma questão, porque quando também falei contigo, no início, não é que tínhamos falado assim muito, mas a primeira vez que falei contigo também me apresentei como alguém que está atento à geopolítica e a algumas coisas que andam a acontecer ou têm andado a acontecer no planeta. E isso, quando se fala
destes assuntos com alguém, está sempre meio que implícito um conceito que aqui no Além do Ordinário já se falou algumas vezes, que são as tais teorias da conspiração. Não quero levar o resto do episódio neste sentido, mas sei que seguramente tu e outros administradores, outros preparadores, fartam-se de conhecer homens e mulheres que vêm com inúmeras teorias. E ao invés de querer saber se tu concordas com teoria A, B, C ou D, faço-te a pergunta da seguinte forma: será que todos estes conceitos de preparação, autossuficiência, sobrevivencialismo, que muitas vezes carregam consigo aqueles cenários difíceis, apocalípticos, destruídos, será que estão relacionados com teorias da conspiração ou dentro da comunidade de preparadores, hum, existe as teorias da conspiração, as coisas que não são prováveis e que não se conseguem provar, e existe, obviamente, uma abertura maior para se falar de vários outros temas que cá fora não se conseguem falar. Bom, na PIA nós temos uma sala só dedicada a teorias da conspiração. Portanto, logo aí, podes ver que nós não somos elitistas ao ponto de colocar, pessoas ou temas de parte. Temos consciência que não são temas, que a maior parte das pessoas lhes interessa discutir. Eu, como disse, eu trabalho com a lei das probabilidades, portanto, quando passamos a falar de teorias que não estão comprovadas, logo aí cai por terra, não é? Mas, de qualquer das formas, seria um erro da minha parte descartar, essa vertente da preparação, quando, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, se há coisa que a história nos tem ensinado é que certas determinadas teorias depois passam a ser realidade. Ahm, e o Snowden tem vindo, não, veio ah, apresentar-nos algumas realidades que para muitos eram só exclusivamente teorias. Portanto, um dos grandes erros que nós poderemos alguma vez cometer é descartar por completo certos e determinados cenários. Agora, dito isto, o facto de nós darmos palco ou criarmos uma área onde se possa livremente debater, não quer dizer que depois façamos da nossa preparação, hã, ou que sigamos a nossa preparação naquele sentido. Pelo menos enquanto, eu não sou líder da comunidade, sou um dos muitos que integram a equipa, é assim que eu gosto de ver as coisas. Acho que senão não éramos uma comunidade, como lá está mais uma vez. Mas que aquilo que eu tento sempre chamar as pessoas à atenção, que é isto, é trabalharem com aquilo que é o mais real e provável de acontecer. Porque os nossos recursos são finitos, seja os recursos materiais, seja os recursos financeiros, seja o nosso tempo, não é? É finito. Portanto, nós não iremos conseguir abraçar todas as temáticas, tudo. Daí também eh, nós tentarmos que as pessoas percebam que tu há bocado falaste na questão do isolamento. E eu estava-te a falar da questão norte-americana, depois divaguei por causa do SEB. Nós nós até podemos, numa fase inicial de um determinado qualquer evento, isolarmos-nos. Vou-te dar, por exemplo, imagina que existe um evento de cariz social, hum, onde a tua comunidade está dispersa. Ah, e não há lei nem ordem nas ruas, tu não vais colocar a tua segurança em risco, nem da tua família, para te deslocares do ponto A ao ponto B. Poderá-se ser necessário, nessa altura, simplesmente isolar-te. Isolar-te, tentando de uma forma ou de outra, mantendo comunicações, daí nós temos a sala também de radiocomunicações, com a restante comunidade à qual tu pertences. Vindo esse trajeto do evento, a não ser que tu já estejas num pequeno grupo que te permita fazê-lo, ah, tu terás dificuldade em manteres a segurança do grupo enquanto executando as restantes tarefas, não é?
mais uma vez, os recursos são finitos. Se tu estiveres numa situação em que já tens alguma autossuficiência alimentar e energética, e nós temos muitos membros assim, ou seja, que estão no meio rural ou semi-rural na periferia das cidades, que têm autossuficiência energética e alimentar, portanto, têm fonte de água, têm as fontes de comida, têm energia. O facto é que provavelmente não traz segurança e requeres uma comunidade mais alargada para garantir a segurança territorial, não é? E a segurança da comunidade em si, no geral. Portanto, a teoria do lone wolf só leva até um determinado ponto, e é isso que nós muitas vezes tentamos explicar às pessoas. As pessoas têm dificuldade em confiar umas nas outras, nós compreendemos e faz todo o sentido, mas isto é um pouco como no exército. Existe compartimentalização da informação, há aquela que é a informação pública, a informação que é do nosso grupo mais restrito, a informação só familiar e até mesmo a nossa. Porque repara, estás tu e a tua família, a tua esposa e a tua filha ou o teu filho, e um de vós é capturado. Ah, Sobre a premissa de matarem, por exemplo, a tua esposa, tu poderás sucumbir e dizer tudo e mais alguma coisa, não é? Ou se ameaçarem o teu descendente. Portanto, é sempre bom que as pessoas tenham estas coisas presentes na sua mente, porque não é só nos filmes que acontecem. Basta nós ligarmos o canal de televisão e vemos velhotes que foram sequestrados, até deram-se o código multibanco, jovens que foram violadas, etc, etc, etc. Ou mantidas em sequestro, porque senão matavam-lhes a família. Pronto. Hum, É algo que acontece a toda hora, a todo instante? Não. Começa a acontecer com alguma frequência? Sim. Mas lá está, mais uma vez devemos de trabalhar com a lei das probabilidades. Vivemos num bairro problemático, onde temos que ter cuidado quando dois gajos começam a discutir, não venha de lá um balázio perdido, ou moramos num meio rural, onde toda a gente se conhece, e o maior perigo é um gajo escorregado nas pedras e partir a anca. Portanto, a preparação não é igual para todos, as proporções não são iguais para todos. Aquilo que nós tentamos aqui fazer um pouco é consciencializar as pessoas e tentar encaminhá-las de acordo com aquilo que é a sua preocupação no momento. A sua necessidade, não é? Exatamente. É que eu pego aqui no telemóvel e ao entrar nesta comunidade vejo 58 grupos dentro da comunidade. Não vai dar para falarmos de todos, mas vejo que existem aqui alguns muito interessantes. Segurança pessoal e doméstica. Eu acho que, dependendo da realidade, é óbvio que são questões que nós devemos terem atenção e tentar nos precaver. Mas a certa altura tu tens aqui energias renováveis, construção e bricolagem, culinária prepper, água, furo, poços e afins. Isto leva-me, não me leva diretamente à permacultura, mas leva-me mais para o campo. Porquê? Porque considero que nestes temas, nós que vivemos nas cidades, estamos de facto extremamente vulneráveis. Portanto, são assuntos ou são temas que nós aqui da cidade vamos ter alguma dificuldade de ter esses requisitos bem cumpridos e estarmos satisfeitos com aquilo que vamos conseguindo. Isso é uma questão de mentalidade. Era aí que eu queria chegar. Nós não vamos conseguir abraçar tudo. Uma pessoa cidadina não vai conseguir ter as coisas boas do campo e as pessoas que estão no campo não vão conseguir ter as coisas boas da cidade e vice-versa. Quais são os principais conselhos no meio de tantos grupos, tantas áreas, telecomunicações, energia de troca, dinheiro e doações, enfim, medicamentos caseiros, como fazer certas ferramentas, de tantas áreas que existem aqui, quais são os principais conselhos que podes dar a quem se quer preparar nos próximos anos para a maior parte dos eventos que possam vir a acontecer? Olha, o melhor conselho que eu posso dar, de uma forma generalizada, porque isto normalmente é talhado individualmente, hum,
é que as pessoas deixem de olhar tanto para o seu umbigo e comecem mais a olhar para a questão da comunidade. Eu vou-te dar um exemplo, que eu falei, estava a falar com a minha família há coisa de 2 ou 3 dias atrás. Aquilo que se passou em Valência, em que as pessoas estão sem comida, sem água e sem eletricidade, tu consegues imaginar o mesmo evento catastrófico se, por exemplo, as pessoas tivessem uma apetência mais forte para a mentalidade de comunidade, mesmo em meio urbano, onde os edifícios tivessem uma cisterna de água para o edifício em si, tivessem painéis solares para o edifício em si, tivessem uma caixa de comida para o edifício em si. Ou seja, onde cada edifício, cada condomínio estivesse organizado a nível de comunidade, a nível de emergência. Nós temos países no leste da Europa que têm bunkers, certo? Está na cultura deles. Esses bunkers são bunkers públicos. Mas, aliás, perdão, eu vou corrigir aqui um bocadinho. Temos países que têm bunkers públicos e depois temos países que têm bunkers públicos e bunkers e edifícios. Se tu num bunker público estás sujeito a ficar lá trancado com 100 pessoas que não conheces lá nenhum, o mais certo é tu no teu edifício ficares trancado no bunker do edifício com os teus vizinhos. Alguns deles poderás ter uma boa relação, outros poderás ter uma má relação. Mas sabendo de antemão que tens um bunker no edifício, que esse edifício está preparado para um determinado evento, que tu tens que trabalhar essas relações, se calhar até tu próprio começas a ver os teus vizinhos com outros olhos de ver, começas a tratá-los de forma diferente, nem que seja só para assegurar a tua própria sobrevivência. Parece egoísta dizer isto desta forma, mas a verdade é esta. Nós somos animais. Sempre fomos, nunca iremos deixar de ser. Somos animais racionais. E como tal, adaptamos a certos e determinados eventos, a certas e determinadas circunstâncias, de uma forma mais polida que a dos animais. Mas desconstruindo um pouco ainda mais a ideia, e eu ainda há bem pouco tempo, há coisa de uma semana ou duas, tive esta conversa no canal de Geopolítica, na sala de Geopolítica da comunidade. Nós consideramos atualmente uma sociedade civilizada, não é? Mas nós continuamos a trabalhar com base na lei de quem tem o pau maior. O que acontece é que hoje em dia já não é um pau, é uma arma nuclear, uma ogiva nuclear. Mas continua a ser. Continua a ser quem tem a maior ogiva nuclear, quem tem mais ogivas nucleares, quem tem maior número de tropas, etc, etc. Portanto, hum, existe uma outra frase que eu agora não me consigo recordar, mas que diz que a guerra é uma outra forma de outra forma de diplomacia. Hum, e é exatamente isto. Quanto mais cedo as pessoas interiorizarem que esta é que é a realidade das coisas, mais cedo se conseguirão começar a preparar nesse sentido. Porque de nada nos serve acharmos que ah, as pessoas vão se dar todas bem, que vão ser todas civilizadas, que vamos conseguir dialogar e chamar as pessoas à razão, quando na verdade, quando isso acontecer, quando houver um evento, isso não irá acontecer. Portanto, se nós nos conseguimos consciencializar de que isso é assim, nós conseguiremos tomar agora as decisões, antes do evento ocorrer, para lidar depois com essa situação no futuro. Top, top. Tu vais falando e fico de certa forma com vontade de agradecer, a ti e a todos os outros que têm de certa forma uma função semelhante à tua para com a comunidade, porque vocês estão a expor-se e estão a mostrar aos outros que não só estão preparados, como se estão a preparar cada vez mais e melhor. E esse tipo de exposição, quer dizer, para mim é de louvar esse tipo de exposição, tendo em consideração que existe uma possibilidade no futuro de enfrentarmos situações complicadas, e enfim, isso tu te expuseste. Se vais expondo a tua forma de pensar, as tuas estratégias, as tuas preparações, enfim, eu sei que não contas tudo, obviamente,
mas estás-te a expor, portanto, desde já um grande obrigado a ti e a todos os que têm a tua função. Tu Obrigado eu. falaste, tu falaste de uma coisa muito interessante, porque esta conversa está a chegar ao fim e entramos no capítulo da comunidade. E isso é uma coisa que me interessa bastante, porque eu acredito que no futuro vão começar a acontecer eh, com mais intensidade o aparecimento de grupos, de coletividades. Não sei se lhe vou chamar comunidades, mas quer dizer, dá-me a sensação que homens e mulheres estão cada vez com mais vontade e mais necessidade de se juntarem. E de facto, a nossa vida não foi projetada nos últimos 100, 200, 500 anos para nos afastar uns dos outros, para nós darmos espaço e lugar à máquina, não é? Por isso é que as cidades estão feitas à dimensão dos carros e dos caminhões, digamos assim, e não à nossa dimensão. Será que nós precisamos de rever tudo o que diz respeito, à nossa vida enquanto sociedade? A arquitetura, a política, o campo social, o campo económico. Será que tudo isto deve ser revisto? Porque numa altura de conflitos, os recursos vão ter que ser distribuídos e normalmente não são bem distribuídos. E não falo só de recursos financeiros, falo de recursos hídricos, de recursos como comida, medicamentos, roupas, materiais de construção. Será que acreditas que precisamos de uma transformação social profunda para enfrentar o que vamos enfrentar nos próximos anos? Eu não quero parecer muito cruel a dizer isto, mas é assim, tudo aquilo que nós possamos querer saber, a história ensina-nos e a própria natureza ensina-nos. Hum, a transformação acabará por vir, quer nós queiramos, quer não queiramos. E aqueles que não estiverem preparados, acabarão por sucumbir para os próprios. Não é só a lei do mais forte, mas é também a lei a lei do mais forte, no caso, de impor a sua vontade, mas também da sobrevivência do mais forte, seja porque se soube adaptar previamente ou porque no momento, no local, soube gerir aquilo que tem à sua frente. Quem não tiver essa capacidade de adaptação, prévia ou posterior, a natureza encarregar-se-á de equilibrar ah, as coisas, porque sempre assim foi e sempre assim há de ser. Mais uma vez, é triste nós estarmos a falar disto nesta altura, mas tens o exemplo de Valência. Houve pessoas que optaram por tirar os carros das garagens. Provavelmente essas pessoas já não estão cá entre nós. Ahm, há pessoas que simplesmente não quiseram saber do carro. Portanto, este tipo de tomadas de decisão afeta depois a sobrevivência e, como nós sabemos, a propagação do ADN do ser humano, a própria evolução do ser humano, aliás, e de quase todas as raças, é feita assim desta forma. Portanto, os mais fracos, os com menos capacidade de se adaptar, sucumbem às adversidades da vida, que é mesmo assim, ficando cá os mais fortes, os mais adaptáveis, os com um raciocínio diferente, que irão propagar a sua semente e fazendo evoluir a raça humana num determinado sentido. Ahm, eu sou aquele tipo de gajo que vê sempre o copo meio cheio, portanto, até na adversidade, eu vejo, faz parte de mim, vejo a parte boa, que é no todo, no geral, do planeta, se acontecer algo grave, aqueles que emergirem da catástrofe foram aqueles que tiveram a capacidade de de sobreviver, basicamente, De se adaptar. de se adaptar. Hum, hum, tenho que fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas assim fica para todos os ouvintes. Será que neste grupo existem cursos que as pessoas possam tirar ou apenas se estão a focar em ações de formação mais pontuais ou encontros presenciais?
queres falar um pouquinho da forma como vocês estão a organizar estas vivências e estas experiências entre os membros e já agora como é que as pessoas podem ter acesso a esta comunidade, se vão falar contigo, se entram diretamente na comunidade. Fala-nos um pouquinho sobre isso. Então, quem quiser saber mais sobre a nossa comunidade, temos um website que é preparação e autossuficiência, .pt, e a partir daí conseguem aceder às nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, está lá tudo. Ahm, de que forma é que nós estamos organizados e nos pretendemos organizar? Nós estamos organizados basicamente como voluntariado. Aqueles que estão mais próximos de mim, que lidam com mais frequência comigo, vão-me apoiando naquelas que são os meus objetivos e as minhas tarefas. Nós, em 2022, fizemos o nosso primeiro encontro. Portanto, temos feito um encontro nacional todos os anos, portanto, já fizemos o terceiro. E temos feito um exercício prático, também todos os anos. Hum, Formações, temos feito algumas, são pontuais, porque lá está, nós somos voluntários. Portanto, tiramos um bocadinho das nossas vidas para fazer isto. Por norma, tentamos fazer as coisas de forma gratuita. Nos últimos tempos, temos optado, porque isso também nos traz problemas, temos optado por um modelo já mais económico. Não é que estejamos a ganhar dinheiro com isso, mas ajuda-nos a pagar as despesas, nem que seja de deslocação, e também obriga a um pouco de compromisso por parte das pessoas, porque inicialmente ah, era a minha visão para o grupo, e às vezes a realidade morde-nos no traseiro e obriga-nos a adaptar. O meu objetivo para o grupo e a minha visão para o grupo era tentar trazer e tornar acessível a preparação a todos. Ahm, a questão é que nós muitas vezes tirávamos do nosso tempo, investíamos no nosso bolso para fazer ações de formação, as pessoas inscreviam-se e como não havia custos associados, depois, se for preciso, metade não aparecia. E então começámos a fazer cursos com valores irrisórios. Eu posso dar um exemplo. O último curso de radiocomunicações foi 15€, já com o jantar incluído. Ou seja, nós começámos a seguir às 2 da tarde, portanto, começámos a seguir ao almoço, foi a tarde inteira. Os participantes tiveram direito a jantar, e não foi só jantar, tiveram direito a welcome drink, tiveram direito a jantar, tiveram direito a bebidas, e um novo momento de descontração para poderem jogar snooker, etc, etc. E depois continuámos após o jantar à noite. Um, 15€, ninguém paga isso hoje em dia no restaurante por uma refeição, quanto mais por isto tudo. Portanto, como vês, também não é pela parte monetária, mas é uma forma de que a pessoa comprometeu-se, epá, e se não for, pelo menos o nosso tempo e o nosso trabalho não é desperdiçado por inteiro. Claro que depois há cursos nos quais nós temos que contratar pessoal especializado, como foi este último do SER. E eu aproveito já agora para dar aqui um olá ao nosso amigo Pedrosa Sinistro, ah, que se disponibilizou para nos ajudar a trazer algo diferente, ahm, que eu tenho consciência, nunca vi ser feito em Portugal, e eu deixou para editar esse vídeo. Portanto, que claro, e obviamente nós temos que pagar um formador especializado para nos dar algo único, uma experiência única, que se formos mais uma vez a comparar, e os participantes que foram podem atestá-lo, o valor acaba por ser irrisório. Estamos a falar de um evento de 48 horas, onde houve uma série de atividades físicas extenuantes, psicológicas, por um valor que muita gente paga, para ir dar uma voltinha de canoa num sábado, por exemplo. E para colocar aqui um peso e uma medida para as pessoas perceberem. Ahm, Agora, planos para o futuro. Planos para o futuro, nós gostaríamos exatamente de vir a avançar um pouco mais neste capítulo, ou seja, poder providenciar às pessoas
a coisas diferentes, porque depois também fazer sempre o mesmo também torna-se aborrecido, não é? E nós gostamos de estar sempre a inovar. Nenhum dos nossos exercícios até hoje foi igual, têm sido todos uma evolução do exercício anterior, quase que como uma história, portanto, quem foi ao primeiro, ao segundo e ao terceiro tem participou na história inteira, os outros só foram aos capítulos, por assim dizer. Hum, Nós queremos, obviamente, avançar de uma forma que nos permita chegar a mais pessoas e chegar melhor. Temos algumas coisas feitas, eu não vou já temos algumas coisas preparadas e feitas nesse sentido, não vou aqui já estragar as novidades, mas esperamos que tudo correr bem, que 2025 seja um ano com bastantes, novidades, de peso, para quem acompanha este projeto. Pronto, e segundo alguns astrólogos, médiuns e outros e outras profissões que possam tentar entender o que vem aí, seguramente que uma maior e mais coesa, organização, seja deste grupo específico como de muitos outros que possam existir aí, eu acho que cada vez mais será necessário e, enfim, isso vê-se e seguramente vocês que estão na área estão a ver seguramente um cada vez maior interesse, e um maior número de pessoas a envolver-se com estes assuntos. Uma última questão, porque já vamos com mais de 1 hora de episódio. Hum, por onde é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Há algum problema que entrem em contacto diretamente contigo? Há um outro meio mais interessante para as pessoas saberem mais informações sobre esta comunidade digital de autossuficiência e preparação sem ser contigo? Como é que as pessoas podem começar a envolver? Uh, Podem começar por se juntar ao nosso Facebook, que é o nosso. Eu ainda há pouco indiquei a página website, mas depois o website é o nosso repositório de informação, por assim dizer, que é algo mais oficializada, e é algo que ainda está a ser desenvolvido, porque 2025 trará mais novidades também nesse sentido. Mas podem começar por procurar a nossa página no Facebook e a partir daí entrar, tem lá um código QR que dá acesso à nossa comunidade do WhatsApp e pronto, a partir disso estão em contato comigo e podem fazer as perguntas que desejarem, que eu estou lá para ajudar quem puder. Nuno, seguramente vamos conversar mais à frente. Foi muito bom ter-te aqui hoje, porque acho que estes temas necessitam cada vez mais de cobertura e é um prazer poder servir um pouco de palco, para que um português e um grupo de portugueses, hum, esteja de facto a comunicar e a educar, a população neste sentido. Um grande obrigado, espero que não seja o último episódio. Espero também um dia participar num desses encontros da comunidade e acho que depois de uma participação e de um contacto mais presencial, acho que quiçá podemos cogitar num segundo episódio. E pá, muito obrigado pela tua disponibilidade, tens sido impecável até agora, não só no episódio, mas em todo este processo. E seguramente vou estar perto desta comunidade. Obrigado eu, João, pelo convite e por ter estado aqui este bocadinho contigo à conversa e pronto, e espero-te lá num dos nossos eventos. Terei todo o prazer em estar contigo e depois nessa altura falamos de umas coisas bem mais interessantes. Sim, senhora. Nuno, um grande abraço para ti Um e abraço. muitíssimo obrigado. Obrigado eu.